Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do programa Megatrends do canal da Dev Language. Durante a repercussão do episódio número 1, que lançamos na semana passada, uma entrevista muito bacana com o César Cuba, um profissional de IT que trabalha na Alemanha, contou um pouquinho da sua história, da sua carreira profissional e também de como é morar e trabalhar na Alemanha. Para quem não assistiu, vale a pena conferir. Mas, enfim, muitas pessoas perguntaram para mim por que o programa se chama Megatrends. Eu acredito que muitos de vocês já saibam, mas eu vou explicar aqui rapidamente o conceito de Megatrends e vocês vão entender o porquê que o programa se chama Megatrends. Megatrends são um conjunto de tendências que são capazes de mudar o futuro, de desenhar o futuro, seja do indivíduo ou da sociedade. Existem vários institutos que atuam na pesquisa e no desenvolvimento dessa tendência de Megatrends. A gente pode citar como o Instituto de Copenhague, na Dinamarca, e a gente também tem na Alemanha o Instituto do Futuro de Frankfurt, na Alemanha. Eu vou usar como referência o Instituto do Futuro de Frankfurt, na Alemanha, porque eu acredito que eles foram muito felizes em ilustrar essas linhas conceituais das megas tendências em um mapa de metrô. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem, vocês vão acompanhando comigo durante esse vídeo e vocês vão se familiarizar um pouco mais também com esse mapa e com esse conceito de megatrends. Dessa forma visual, fica mais fácil a gente conseguir enxergar as interseções entre as tendências, porque a gente tem as linhas conceituais, essas linhas conceituais como individualização, segurança, novo trabalho, mudança de gênero, nova ecologia, sociedade prata, globalização, saúde, urbanização, conectividade, mobilidade e conhecimento. Cada uma dessas linhas possui suas tendências específicas, mas não necessariamente exclusivas. A linha do conhecimento, por exemplo, tem como uma de suas tendências o lifelong learning, que também faz parte da linha Silver Society, que é a sociedade prata, que seriam pessoas acima de 30, 40 anos, entraria mais ou menos nessa tendência de Silver Society. A ideia aqui é fazer essa análise de lifelong learning dentro da Civil Society em interseção com a linha de conhecimento, e com isso a gente vai abordar o tema migração de carreira. É um tema que está muito em voga, é uma tendência, no caso já se tornando uma realidade no mercado de programação, mas mediante as pesquisas da Associação Brasileira de Empresas de tecnologia apontam que são demandados mais 400 mil profissionais de desenvolvimento no Brasil. As instituições, até mesmo as escolas de programação, elas não têm condição de dar essa saída para essa quantidade de profissionais. Então vai ser natural profissionais migrando de outras áreas, até com o momento atual que a gente vive na economia. A gente está passando por um momento de alta no desemprego, então muitas pessoas vão analisar o mercado e vão ver que a área de tecnologia é um grande filão. Portanto, galera, essa questão de migração de carreira, falando principalmente para os devs, já é uma realidade, já deixou de ser uma tendência, já é uma realidade, e não tem para onde a gente fugir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender o porquê que esse processo está acontecendo, o que é esse tal do lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo. Muitos de vocês já têm a tradução em português na cabeça, que é a questão do aprendizado contínuo, dessa mega tendência, né? Mas aqui a gente vai conversar um pouquinho o que é esse lifelong learning, o que vem a ser esse aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo não é se você é desenvolvedor e você já desenvolve em Java e você vai para o aprendizado contínuo, agora eu vou desenvolver em PHP.
não é disso que a gente está falando. É super válido, é óbvio que você precisa ter esse aprendizado contínuo na programação, até para você se tornar um profissional relevante, um programador relevante, porém, o lifelong learning ele engloba outros tipos de conhecimento, que não só os conhecimentos de escola, os conhecimentos, no caso, de devs, o conhecimento de código, né? Então, o lifelong learning ele traz com você todos os conhecimentos que você adquiriu na sua vida desde que você entrou na escola no ensino fundamental e também os conhecimentos que você teve na vida. Então, os conhecimentos que seus pais, seus avós te passaram, situações da vida que te mostraram alguma coisa, que te ensinaram alguma coisa, outros cursos que vocês tenham feito fora da área de programação. Então aqui a gente está falando de soft skills, mas também existe a possibilidade de hard skills. Quando a gente fala nessa questão de migração de carreira, a gente está falando de profissionais saindo de outras áreas e vindo para a área da programação. Profissionais que, às vezes, sei lá, tem um background de marketing ou tem um background de administração e já trabalhou em empresas de médio porte, já tem um conhecimento de fluxo de marketing, ou seja, um fluxo de informação na área de administração, na área de business, e começa a estudar programação. Esse profissional daqui 1 ano, 2 anos, nessa curva do tempo, entre 1 ano e 2 anos, ele vai entrar no mercado, ele já vai estar na sua primeira vaga, vai estar na sua vaga de júnior, e aí ele passa a ser um profissional que já está dentro do mercado de programação e é um profissional que vem com um background de marketing, um background de business, ou seja lá o que for, um background de psicologia. Hoje a gente tem essa questão de user experience, então a gente está com essa questão também de psicologia, isso a gente pode abordar num vídeo de forma mais profunda, a gente falar sobre essa parte psicológica na utilização de aplicativos, até mesmo no desenvolvimento de aplicativos. Então, esses profissionais eles trazem essa bagagem, eles trazem esse conhecimento, e isso para eles é uma vantagem competitiva na hora de buscar um emprego. Se ele tiver que trabalhar, por exemplo, em uma empresa de desenvolvimento de software, um cara que tem formação em administração, já trabalhou com softwares tipo SAP, ou outros softwares tipo TOTUS, ou softwares de gestão, né? E ele já atuou, ele já conhece o fluxo de trabalho de um software desse. Se ele tiver que ser contratado para desenvolver, ele já é um desenvolvedor, porque ele tem um conhecimento do código, mas ele também tem um conhecimento de usuário. Ele já tem um conhecimento administrativo, um conhecimento de fluxo de negócio, de fluxo de informação. Então isso pode ser um diferencial, e isso a gente vai se deparar no mercado em médio prazo, daqui a 5 anos, a gente vai começar a se deparar com pessoas com formação em outras áreas, com outro background, fazendo código. Isso já é uma realidade, então assim, não tem como fugir. Vamos lá, eu vou explicar aqui o que é o lifelong learning. O lifelong learning ele pode ser dividido, de acordo com algumas referências que busquei aqui, em 4 pontos. Primeiro, aprender e conhecer, né? Então aqui a gente fala sobre o processo de aprendizagem, né? Que tem como finalidade a aquisição de saberes. Tá? Um outro ponto, um outro pilar, que a gente pode chamar de pilar do lifelong learning, é aprender a fazer, né? Então, não basta saber, não basta ter conhecimento, você precisa saber fazer determinada função, determinada coisa, né? O terceiro ponto seria aprender a conviver. Então, você precisa aprender a conviver em sociedade. Então, aqui a gente está falando da questão de soft skills, que é muito importante no mercado de trabalho hoje e também para a vida, né? Você saber conviver em grupo, conviver em sociedade, isso é muito importante, é uma skill que as empresas olham com muito carinho, porque a gente precisa trabalhar hoje em time, a gente trabalha normalmente, tecnologia trabalha com um sistema de Scrum, né, um framework Agile, o Scrum, e no Scrum você tem os sprints semanais, então você precisa ter um time
muito bem conectado para poder fazer com que esses sprints semanais eles sigam redondos. É muito difícil você fazer um sprint semanal com um time que não está muito bem conectado, então todo profissional precisa aprender a conviver com o próximo, né? E por último, o quarto pilar seria o aprender a ser. Você precisa aprender a ser uma pessoa melhor. Então, aprender a ser é você aprender a ser você, né? De um modo que você possa agir cada vez com mais autonomia, com mais responsabilidade pessoal, onde você consegue desenvolver as potencialidades como sensibilidade, né, o pensamento autônomo, o pensamento crítico, e aí a gente tem nesse aprender a ser, a gente acaba trabalhando também a parte criativa, né? Então vamos lá, vamos para a parte prática, né? Eu já falei um pouquinho para vocês da parte prática, dessa questão da curva do tempo, do problema que para os devs que estão no mercado, né, podem vir a ter no médio prazo, e na verdade isso acaba sendo uma oportunidade para as pessoas que querem entrar no mercado da programação. Então é aquilo, é a questão de olhar o espectro, o dev atual do mercado de trabalho precisa aumentar o espectro dele, e o profissional que vem de fora já com o espectro mais aberto, tendo bebido de outras fontes, ele acaba fechando um pouco esse espectro e focando na parte do código, né, que é o conhecimento, que é o hard skill que falta para ele, né? A gente não está falando aqui que o dev tradicional, que a universidade não vale de nada. Até eu vou usar como exemplo aqui o bate-papo que a gente teve com o César na semana passada, onde o César falou que um profissional na Alemanha ele precisa ter o diploma para poder conseguir a sua residência na Alemanha, a permissão de residência mais facilitada. Se você não tiver o diploma de graduação, você pode até tentar a sua residência posteriormente, mas o processo fica um pouco mais complicado, tá? Então, assim, não estou dizendo aqui que um diploma de desenvolvimento de engenharia de software, um diploma de ciência de dados, ou seja lá, sistemas de informação, qualquer um desses cursos relacionados à parte de tecnologia, não tenham validade de forma alguma. Eles são muito válidos, são muito importantes, porém quem faz o curso é o aluno, né? Então o curso está ali para gerar o conteúdo, todos os conteúdos que estão sendo gerados no curso, o professor que está dando a matéria, ele está bebendo de uma fonte. Se você conseguir beber da mesma fonte que o professor, você consegue também ter um sucesso na carreira. Isso é inegável, né? Se você tiver bons tutores, tiver a sorte de encontrar com boas pessoas, tudo isso ao longo da jornada, né, ao longo da carreira, são coisas que fazem diferença. Se eu puder deixar aqui no final duas dicas rápidas, né? Uma eu vou deixar para os profissionais que querem migrar de carreira, que querem entrar no mercado da programação e não sabem por onde começar. A gente tem, isso eu também posso explicar em outro vídeo, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, que eu explico um pouco melhor depois como é que se dividem as carreiras de programação, e a gente pode fazer umas linhas de estudo para cada uma dessas carreiras, para ter uma introdução no mercado de trabalho. Mas a dica que eu daria para vocês é resiliência e consistência, tá? Essas são as duas palavras se você quer entrar no mercado de programação. É um mercado bom? É um mercado que sofre com a crise? Menos que os outros mercados, também sofre. Não adianta achar que é mil maravilhas, que todo mundo é rico, que todo mundo ganha muito dinheiro. O mercado de programação, fazendo uma analogia com futebol, é como se o salário de jogador profissional, né? Tem uns que têm os salários astronômicos e tem outros que estão ali na média sem ganhar tanto dinheiro. Mas se
se você estiver disposto a entrar no mercado de programação, você tem que estar disposto a estudar e estudar muito, tá? Lifelong learning, aprendizado contínuo, do dia 1 ao resto da sua carreira profissional, porque não diariamente, mas de forma muito rápida, a gente vem tendo atualizações de linguagens nesses últimos anos, várias atualizações de linguagens, novos frameworks, novas libs, e você é bombardeado de informação o tempo todo, você é bombardeado de novos frameworks, isso gera uma dúvida, porque você não sabe para onde estudar, e isso é uma outra dica que se eu pudesse dar aí, se você quiser aceitar, não abrir muito o leque. Você vai entrar na programação, define se você vai ser front-end, se você for front-end, HTML, CSS, JavaScript, ponto. Começa com isso, tá? Não precisa olhar mais nada, só esses 3, você vai para o front-end. Depois, se você souber JavaScript, isso é uma outra coisa muito importante, você precisa trabalhar o JavaScript Vanilla, tá? Esquece framework no primeiro momento. Esses frameworks, React, Vue, Angular, eles são muito bons, são muito legais, eles facilitam muito o trabalho, sim, facilitam, mas eles não te proporcionam um conhecimento profundo da linguagem, como você estudar a linguagem pura, a linguagem vanilla. Então, na minha visão, você precisa estudar o JavaScript vanilla, o JavaScript puro, tá? Então, você tem também o TypeScript, você consegue gerenciar melhor a questão de estados. Então, você pode também iniciar no JavaScript e passar para o TypeScript, ou então simplesmente passar direto para o TypeScript. Na minha visão, eu acho que é válido você começar no JavaScript e depois você partir para o TypeScript, porque você tem a questão de sistemas legados. Então, para você entrar no mercado, às vezes surge uma oportunidade de uma empresa que já tem um software consolidado, só que o software é em JavaScript. Se você não sabe JavaScript vanilla, você perde a posição, entendeu? Então, se você sabe o vanilla, você consegue aprender todos os outros. Então, vai por esse caminho. Se você for para back-end, aí também é a mesma coisa. Se você tem a possibilidade de trabalhar frameworks e também trabalhar a linguagem vanilla, né? Eu indico que você vai começa pela linguagem vanilla. Eu acho que é mais importante para você também ter todo o conhecimento de lógica, de algoritmo, de da programação, né? Você precisa aprender a programar e não vai aprender a programar com framework, é como se você aprendesse a dirigir carro automático, né? Se pedissem para você dirigir um carro manual, você não sabe dirigir, porque você só sabe dirigir um carro automático. Então, a grosso modo, linguagem de programação e framework, a gente está falando disso. Então, assim, se você quiser ir para back-end, você escolhe, você tem JavaScript, TypeScript, que aí você vai trabalhar com o Node, né, que é um framework para back-end. Você tem Java, PHP, Python, C++, C Sharp, enfim, você tem uma infinidade de linguagens que você pode escolher para trabalhar no back-end. Se você for pensar no back-end, se você for front-end, é óbvio que você tem um apelo maior à parte estética, o design, etc. Se você for para o back-end, o ideal é que você tente entender qual tipo de produto que você gostaria de produzir. Tá? Se você gostaria de trabalhar com automação de software, software de automação, desculpa, se você quer trabalhar com stream, se você quer trabalhar
com, não sei, bancos de dados, o programa de bancos de dados, requisição de bancos de dados, se você quer trabalhar com a parte de Big Data, depende muito do que você vai trabalhar, e cada blockchain, por exemplo, vamos ver aqui agora, cada uma dessas linguagens, cada uma dessas vertentes utiliza uma linguagem diferente, né? Tipo, óbvio que várias linguagens conseguem fazer o mesmo trabalho, mas você tem uma que é ali a linguagem utilizada na maior parte do tempo. Então, o conselho para quem quer começar no back-end é, tipo, tenta entender o que você quer, o que você gostaria de criar, o que você sente que internamente fala, cara, porra, se eu criasse isso, eu ia ser feliz pra caramba, entendeu? Então aí você vai, define isso e aí você vê qual é a linguagem que se adequa melhor a esse tipo de produto. Se você é dev e está nesse momento vendo várias pessoas entrando no mercado, é óbvio que bate uma desconfiança. A gente tem aí uma porção de cursos de programação, muitos deles são bons, são cursos bootcamps de 2, 3 meses, tem muito dev que diz que não é possível programar em 2, 3 meses. Eu concordo com vocês que em 2, 3 meses não é possível programar. Agora, existem muitos bootcamps por aí que são muito bons, que são bootcamps que dão um pulo do gato para os devs iniciantes. Então, esses pulos do gato, você poder desenvolver uma aplicação do front ao back-end, passando por banco de dados, você trabalha uma stack inteira em um bootcamp desse, o cara quando sai, ele já sai preparado para pegar uma vaga de júnior para começar, entendeu? Tipo, ninguém começa como júnior já fazendo uma aplicação inteira, né? Ele começa fazendo as partes, no caso de júnior, vai fazer o júnior de front-end, por exemplo, vai fazer componentização, vai fazer coisas mais desenvolvimento de páginas, etc., mas não vai fazer uma integração com o back-end no primeiro momento, entendeu? Então, é possível sim, com 2, 3 meses, um bootcamp bem feito, escolhendo bem os parceiros, escolhendo bem as empresas que vocês, as escolas, né, de programação que vocês queiram fazer, é possível. O profissional que está migrando, ele consegue reduzir essa curva de aprendizado. Então, se você é dev e está passando por esse período, não sabe o que fazer, melhorar um pouco mais a parte de soft skills, de repente entender um pouco mais sobre gestão de projeto, ou entender um pouco mais sobre metodologias ágeis, ou entender de repente um pouco mais de marketing, um pouco mais de business, porque são informações diferentes, informações que elas são congruentes, né? Então, se você sabe um pouco mais de business, você consequentemente vai ser um desenvolvedor melhor, porque você vai ter o conhecimento do business, você vai conseguir enxergar não só o código, mas você vai conseguir de repente entender como é que funciona a regra de negócio de um site, né? Você pode de repente ter alguma dica, pode ajudar na produção de uma aplicação, pelo fato de você ter um conhecimento de business, e aí você vai conseguir de repente dar uma melhoria ou dar alguma dica na regra de negócio daquela aplicação. Você precisa se preparar para estar sempre pronto para as oportunidades que o mercado vai apresentar para você. Então, sempre vai precisar estudar, você precisa entender esse conceito do lifelong learning, que eu trouxe para vocês aqui rapidamente. Em um vídeo é muito pouco tempo para poder falar sobre tudo. A ideia era passar de forma rápida e mostrar para vocês como é que essa parte de megatrends funciona. Então, o objetivo do canal para os próximos vídeos, salvo quando a gente tiver uma entrevista, um bate-papo com alguém interessante, eu vou pegar esse mapa de megatrends e vou buscar algumas das tendências para trazer para vocês, tendências essas
que tenham, óbvio, analogia e tenham sinergia, né? Essa seria a palavra correta, com o mercado de programação, com o ecossistema de programação. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, assinem as notificações. Semana que vem a gente tem vídeos novos aí no canal, tanto os meus vídeos do programa Megatrends, como os vídeos do Jonathan, e muito provavelmente também o Wesley comece a apresentar os vídeos dele. Então a gente está gerando muito conteúdo, a gente já está produzindo bastante coisa e é isso. Acompanhe aí, inscreva no canal da Dev Language e fique por dentro das novidades, das Megatrends. Abraço, até semana que vem.